Sabe aquele dinheiro que você tem guardado na conta? Pois é, ele pode ter prazo de validade. E olha, ninguém perguntou se a gente queria isso, né? Você usa Pix, paga com cartão, faz transferência pelo aplicativo. Parece conveniente, não parece? Parece até natural. Mas, em outubro de 2020, o BIS, que é basicamente o banco que coordena os bancos centrais de 63 países, publicou um documento com 7 dos maiores bancos centrais do planeta. Ele descrevia de forma bem detalhada os princípios fundamentais para emitir moedas digitais controladas por governos, as famosas CBDCs. O documento, ele não foi amplamente noticiado, mas as implicações disso, elas redefinem de verdade o que significa ter dinheiro hoje em dia. Este dossiê examina os registros técnicos, a cronologia dos movimentos institucionais e, principalmente, aquele padrão histórico que se repetiu toda vez que o sistema monetário global esteve sob pressão. Aqui, onde história, poder e economia se encontram. Para entender o que as CBDCs realmente representam, a gente precisa olhar para trás, entender o problema que os bancos centrais identificaram décadas antes de sugerirem qualquer solução. Veja bem, o dinheiro físico é anônimo, certo? Já o dinheiro digital privado, cartões, Pix, essas transferências do dia a dia, é rastreável, mas sempre intermediado por bancos comerciais. Ou seja, entre o Banco Central e você, existe sempre uma camada de instituições privadas ali no meio. Essa arquitetura cria 3 problemas, do ponto de vista deles. Primeiro, a política monetária chega ao cidadão com atraso e com filtros. Em momentos de crise, o canal de transmissão depende diretamente da saúde dos bancos privados e acaba falhando justamente quando a gente mais precisa. E tem outro ponto, né? Uma parcela significativa da população global ainda permanece fora do sistema bancário formal. A CBDC, na lógica dos bancos centrais, resolve esses 3 problemas de uma vez só. Aqui no Brasil, o Drex está em fase de testes desde 2023. E é curioso notar, o brasileiro que usa Pix hoje já opera na infraestrutura que lá na frente o Drex vai substituir, sem ter sido consultado. Era 2014. O Banco Popular da China iniciou pesquisa sobre o Yuan digital. Não teve anúncio público, sabe? Nada de debate parlamentar. A decisão foi tomada internamente, por um comitê técnico. Tudo em silêncio. 7 anos depois, em 2021, o Yuan digital já estava operando em 11 cidades da China. E os números impressionam. 261 milhões de carteiras digitais registradas e, olha só, 87,5 bilhões de yuans em transações processadas. Essa velocidade toda na implementação acabou chamando a atenção de bancos centrais ao redor do globo. Em 2022, o Banco Central Europeu deu o sinal verde para a fase de investigação do euro digital. Aí, em 2023, o Federal Reserve publicou seu primeiro relatório técnico sobre o dólar digital. E em 2024, foi a vez do Banco Central do Brasil anunciar o cronograma do Drex. Isso não é apenas uma tendência, é na verdade uma convergência. Agora veja bem, o design técnico de uma CBDC não é neutro. Cada escolha arquitetural por trás disso embute, inevitavelmente, uma capacidade. Os documentos técnicos do BIS descrevem 3 características fundamentais que diferenciam as CBDCs do dinheiro físico ou do que a gente já usa hoje como dinheiro digital. Primeira, a programabilidade. Uma CBDC pode ser emitida com condições específicas de uso. Sabe aquele tipo de dinheiro que expira em uma data certa, ou que só funciona em certas categorias de produtos, ou até mesmo aquele que simplesmente não opera fora de uma determinada região? Segunda, a rastreabilidade completa. Cada unidade da moeda digital carrega em seu código o histórico de todas as transações pelas quais passou. É diferente do dinheiro físico, né? E convenhamos, muito diferente das criptomoedas descentralizadas. É, na verdade, absolutamente diferente. Terceira, acesso direto. O Banco Central passa a ter uma relação direta com cada cidadão, sem nenhum intermediário. E isso inclui a capacidade técnica de fazer um crédito ou até um débito direto na carteira digital de qualquer um de nós.
Os documentos do BIS descrevem essas funções como ferramentas de política monetária. Mas sabe como é? A história dos sistemas de controle financeiro sugere que, se a ferramenta está disponível, ela tende a ser utilizada. Sempre foi assim. Agora, por que será que 134 países estão implementando o CBDC simultaneamente? A resposta não está na tecnologia, entende? Está na geopolítica. Quando o sistema de pagamentos dominante pode ser usado como arma, quando o SWIFT pode simplesmente excluir um país por uma decisão política, ou quando reservas soberanas podem ser congeladas em questão de horas, cada banco central do mundo recebe a mesma mensagem. Depender de uma infraestrutura que outra nação controla é um risco que um Estado soberano não pode aceitar. Veja o caso do Brasil. O câmbio subiu 27% em 2024, sem guerra declarada, sem uma crise interna que justificasse sozinha esse movimento. É curioso, né? O que acontece nos bastidores do sistema global acaba chegando ao bolso do brasileiro, mesmo que não tenha nenhuma manchete explicando essa conexão. Tudo está conectado. Na verdade, sempre esteve. Em setembro de 2023, o Parlamento Europeu aprovou uma emenda ao regulamento do euro digital. A moeda não poderia ser programável. Só que 3 meses depois, o Banco Central Europeu publicou uma nota técnica, argumentando que programabilidade e condicionalidade eram coisas bem distintas, e que a primeira, ela permanecia tecnicamente possível, mesmo com a segunda proibida. Essa distinção não existia nos documentos originais. Ela surgiu, curiosamente, 3 meses após a proibição parlamentar. A cronologia entre a emenda e a nota técnica é algo documentado publicamente. Agora, a interpretação disso, aí já é uma matéria de análise histórica. Isso não é conspiração, viu? É simplesmente o que os documentos registram. O laboratório mais avançado de implementação de CBDC no mundo hoje é a China. E olha, os dados deles revelam padrões que os modelos teóricos, eles simplesmente não anteciparam. Entre 2021 e 2023, o Banco Popular da China registrou que os usuários do Yuan Digital só usavam a moeda quando tinham incentivos financeiros. Sabe, descontos, aquele cashback do governo? Mas, sem esse incentivo, o retorno para o sistema bancário privado e para o dinheiro físico era imediato. A adoção voluntária dessas moedas digitais enfrenta uma resistência estrutural, mesmo em lugares onde a oposição institucional é praticamente nula. Em países com uma cultura forte de privacidade, como Suécia, Suíça, Alemanha, as pesquisas mostram uma rejeição consistente ao euro digital, principalmente nesses formatos que permitem o rastreamento individual, entende? Aqui no Brasil, o dinheiro físico ainda representa entre 30% e 40% das transações no varejo. E tem aquela parcela da população que não tem acesso bancário pleno. Ela depende do papel moeda como único instrumento de sobrevivência. Quando o físico desaparece, essa gente não migra magicamente para o digital. Ela simplesmente fica sem opção. A revelação, na verdade, não é que as CBDCs existem. Isso qualquer noticiário mostra, né? A revelação é outra. Em 1913, o Federal Reserve foi criado com aquela promessa de eliminar as crises bancárias. 16 anos depois, 1929, o maior colapso financeiro da história até então. Em 1944, Bretton Woods criou o sistema de câmbio fixo para garantir estabilidade global. 27 anos depois, em 1971, o sistema colapsou. Em 1999, veio o euro para garantir a convergência econômica. Em 2010, crise da dívida soberana europeia. Cada solução, no fundo, acabou criando as condições para o próximo problema. Então, a questão relevante aqui não é se as CBDCs vão funcionar conforme o projetado. É o que vai acontecer quando elas não funcionarem. O economista Kenneth Rogoff, de Harvard, publicou em 2016 o livro A Maldição do Dinheiro Físico. O argumento: a eliminação do papel moeda reduziria a economia informal, o crime financeiro e aumentaria a eficácia da política monetária. Então, o argumento de Rogoff foi citado em documentos internos de pelo menos 4 bancos centrais, durante o desenvolvimento de suas CBDCs. O que os documentos não registram é a resposta do economista Nassim Taleb. Sistemas que eliminam redundâncias em nome da eficiência tornam-se frágeis, precisamente nos momentos em que a resiliência é mais necessária. Um sistema monetário inteiramente digital, centralizado e, programável, é, por definição, um sistema sem redundância. O que acontece quando a infraestrutura digital falha? O que acontece quando as condições de uso da moeda são alteradas por decisão institucional? A história dos sistemas monetários sugere que essas perguntas são relevantes.
Os documentos técnicos das CBDCs não as respondem. Toda transição monetária transfere poder. Então, não cria poder novo. Transfere o que já existe. Quando o padrão ouro cedeu ao papel, os bancos ganharam o poder de criar dinheiro do nada. Quando o papel cedeu ao crédito digital privado, as instituições financeiras ganharam o poder de expandir e contrair a economia conforme seus interesses. Quando a CBDC substituir o dinheiro físico, o Banco Central e quem tiver acesso ao sistema vai ganhar algo que nenhuma instituição humana jamais teve na história: o poder de programar o comportamento econômico de toda uma população em tempo real. Não é ideologia, é estrutura. E a estrutura tem uma cronologia. Os bancos centrais de 36 países aumentaram suas reservas em ouro em 2023, o maior volume desde 1950. Esse dado está nos relatórios do Conselho Mundial do Ouro, disponível, público, sem grande cobertura nos noticiários. Os documentos técnicos das CBDCs descrevem com precisão o que o sistema pode fazer. Descrevem com menos precisão quem decide quando essas capacidades são ativadas. A história dos sistemas monetários não oferece exemplos de infraestruturas financeiras criadas com capacidades de controle que nunca as utilizaram. Oferece o oposto. Quando um sistema monetário tem a capacidade técnica de programar, rastrear e condicionar cada transação de cada cidadão, quem garante que essa capacidade nunca será usada? A história tem uma resposta para essa pergunta. Ela raramente é a que os criadores do sistema preferiram antecipar. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu que algo no sistema não fecha. E você está certo. Comenta aqui. O dinheiro programável representa evolução ou controle? Inscreva-se. Cada dossiê que publicamos é uma peça a mais nesse quebra-cabeça. Sem uma, o quadro não fecha. Deixa o like. Cada curtida leva esse dossiê para alguém que precisa ver isso, antes que o padrão se complete. No próximo dossiê, o ouro desaparecido. Os Estados Unidos afirmam ter mais de 8.000 toneladas de ouro em Fort Knox. A última auditoria completa aconteceu em 1953. O que os documentos dizem sobre o que pode estar ou não estar lá dentro? Aqui, onde história, poder e economia se encontram.